é o Malaquias e Mateus. Deus ficou 400 anos sem falar com o homem, pela rebeldia do homem. E quando Deus voltou a falar com o homem, aleluia, ele falou com a mulher. Aleluia! Que foi a virgem separada, né? A Maria, para gerar o Filho de Deus. Aleluia! Deus poderia ter escolhido um homem, porque tantos homens se levantaram, sabe, como grandes heróis. Quem já leu aquele livro, Heróis na Fé, retrata a vida de grandes homens. Mas o Senhor, quando voltou a falar, passou 400 anos, de Malaquias a Mateus, Deus não falava mais com o homem. Homem sentido, homem e mulher. Deus se calou pela rebeldia, pelo pecado. E quando voltou a falar, ele escolheu a Maria para falar que ela ia gerar, ela ia dar vida, ela ia alimentar com o seu sangue, né, o Filho de Deus. Aleluia. Isso mostra, irmão, a nossa importância. Hoje as igrejas, né, muitas igrejas não aceitam mulheres como pastora, acredita até pela ignorância dos fundadores, não é verdade? Pelo machismo, envolve toda uma cultura. Mas biblicamente, né, aqui eu trouxe aqui no livro de Joel, que mostra onde Deus fala da importância da mulher. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus de vitória. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. No livro do profeta Joel, ele fala: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos mancebos terão visões. Os vossos mancebos terão visões. Os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Atos 2, 16, 18. Então aqui está a promessa de Deus, sem acepção de sexo. A igreja faz essa diferença, né? Sabemos que existe isso na nossa denominação, mas aqui o Senhor não generalizando, não é, aqui é a promessa sobre todo servo e serva do Senhor. Então, se Deus derramará do seu Espírito Santo, é porque Deus quer usar-nos como vaso na casa do Senhor, vaso de honra. Aleluia! Louva a Deus, irmão, no dia que aceitei Jesus, porque fiz o diferencial na minha casa. Aleluia! Se hoje eu tenho, essa semana eu conversando com uma irmã, né, mãe de vó da uma grande amiga, Cláudia, que eu não tenho como amiga, e sim como uma irmã, eu adotei, porque o amigo é aquele que você, o amigo verdadeiro, você o adota como irmão de sangue, né, o irmão que você escolheu. Nem sempre, eu louvo a Deus porque meus irmãos são umas bênçãos, mas às vezes a gente conhece pessoas e você adota aquela pessoa para ser o seu irmão. E eu conversando com a avó dela, falando: como a senhora aceitou Jesus? Ela com 76 anos. Ela: minha filha, é uma história longa. Minha mãe morava lá na roça, meu pai, um dia um moço foi lá de longe, e aleluia, lá ele falou de Jesus, e a minha mãe aceitou. E meu pai relutou, mas no dia do batismo da minha mãe, ele acabou aceitando. E aí a minha mãe foi levando os filhos, eu pensando: meu Deus, mais uma vez uma mulher. Imagina há 50 anos atrás, onde o evangelho era perseguido, onde os crentes eram chamados de batistas, né, de bodes, porque minha mãe diz que os crentes eram chamados de bodes, pessoas, sabe, que eram do diabo, gente que estava preparando um lugar para o diabo habitar na terra. E ali Deus chamou aquela mulher. E olha, ontem à noite eu fui num casamento onde 80% da igreja era tudo família, porque todos se casaram, são numerosos, mas todos evangélicos. E uma coisa eu observo na família dela: todos são casados e bem casados. Aleluia. Todos bem casados. Assim, dificuldades financeiras, muitos passaram, muitos passam, mas a união do casamento é o que eu mais admiro naquela família. Que todos são apaixonados, não é demagogia, não é mentira, porque tem um convívio íntimo na família. E todos são assim, um ama a esposa de uma forma que sabe, atípico na sociedade. Mas eu fico olhando, a maioria mulheres que se levam, mulheres de oração, pastora, sabe? Todas as mulheres nessa família têm grandes cargos, assim, pela a ousadia, né, de entrar no santuário, que é a presença de Deus, e se colocar na brecha para interceder pelos seus filhos. Muitas têm filhos problemáticos, até começando: minha filha, eu tive netos, né, problemáticos, mas olha, Deus, ele é fiel, Deus salva, Deus liberta. Olha, não turba o teu coração, porque na sua vida há uma promessa, e essa promessa vai se cumprir, porque Deus, ele é fiel. E ele conversando com a dona Hilda, né, chama de vó Hilda, e aquilo me alegrou. Ela falou: olha, filha, eu já passei por tanta coisa, tive 12 filhos,
filhos, acho pecado evitar filho. O quê? Ela é pecado. Eu tive 12 filhos, não tive mais, porque o médico ligou minhas trompas, porque eu não podia mais ter filho, mas tive todos os filhos que Deus me deu, e desses 12 filhos, criou-se ministério. Hoje tem vários pastores, irmã de oração, e ela fala, e hoje, outro dia eu falo, meu Deus, eu não fiz nada para o Senhor, e meu filho falou, mãe, a senhora já criou um ministério. Eu falei, poxa, então eu também na minha casa já criei um ministério, glória a Deus, porque na minha raiz eu tenho um irmão pastor, aleluia, tem uma minha irmã que trabalha no Ministério Família, que sábado que vem não vai estar aqui, que vai estar em Teresópolis, envolvida no Ministério Família, e eu falei, meu Deus, eu louvo a Deus, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Ele poderia muito bem, humanamente falando, né? Ele poderia ter chamado a minha irmã, que aos meus olhos é uma bênção. Ela é uma filha, assim, exemplar, assim, aos meus olhos e da minha casa. Aquela irmã, meu Deus do céu, ela é uma mãe para minha mãe, ela é uma mãe para aquela que esteve aqui, a Cida. Se eu for encher minha irmã de qualidade, não tenho palavras. Ela é uma bênção. Desde a nossa infância, somos amiga mesmo, amiga que se eu pudesse transferir para ela uma dor, ela dividiria comigo. Tive 3 filhos, porque tive aquela irmã para se propor. Na época que eu ia ter os filhos, ela tirava férias do trabalho para ir para minha casa cuidar de mim. Se estivesse onde estivesse, ela tiraria férias. Se estivesse estudando, ela parava e cuidava de mim. 1 mês antes do meu filho nascer e 2 meses depois. Só faltava amamentar os meus filhos. Quando meu irmão foi para a Bélgica e lá se sentiu sozinha, ela largou um bom emprego de 7 anos, pediu demissão e foi lá cuidar desse irmão por um ano. Ele estava se sentindo depressivo, sabe? Então, ela fala assim, eu não tive filho. Eu falei, mas Deus não te deu filhos do teu ventre, porque Deus ia te dar uma multidão para você cuidar. Mas eu fico olhando assim, e quando eu senti Jesus, assim, a pessoa que eu foquei foi aquela irmã, que eu falava, eu não aceito a minha irmã, sabe, ter tanta virtude e ir para o inferno. E ganhei para o Senhor Jesus. E hoje eu vejo a minha irmã envolvida no Ministério da Família, intercedendo por família, por filho dos outros, coisa que ela não tem filhos. Ela foi viúva há 18 anos. Deus preparou aquele marido porque é uma preparação de Deus, a fidelidade de Deus. Eu sempre orava e falava assim, não deixa minha irmã cair no engano de qualquer pessoa. Prepara para ela porque ela merece. Deus preparou o marido na altura, medida e proporção da minha irmã. E ela tem um casamento abençoado para a glória de Deus. Mas irmãos, hoje é uma mulher envolvida com a obra, envolvida em itinerante, sabe? Não se cansa. Quantas vezes a minha cunhada faleceu, a irmã do Francisco, ela se propôs a ir lá para o hospital, cuidou dela até o fim, sem ter nenhum vínculo de sangue, mas foi lá e cuidou dela até o fim. Minha irmã ficou doente na Itália, Maria veio, eu falei, pensei em minha casa, Cida não, Maria, começou a chorar, foi lá enfrentar o frio, sabe, de 10 graus negativo, ficou doente, ficou lá 4 meses cuidando da minha irmã, sabe, então eu fico olhando assim, irmãos, sabe o que é isso? É fruto de oração, fruto de intercessão, porque quando tu se levanta para buscar o Senhor, aleluia, Deus começa a trabalhar no seio da tua família e fazer o diferencial. A mulher, ela é sensível para perdoar. Nós sabemos que hoje na sociedade, o índice de crime passional, não sei se todos sabem o que é crime passional. Crime passional é crime movido por paixão. Quando o casal é apaixonado, um ou se suicida ou um mata o outro. Isso chama-se crime passional. Já vemos que o índice maior de assassinato é o homem matando a mulher, porque o ego do homem, né, o machismo do homem não faz ele, né, se sentir bem na situação de traição. O coração do homem é mais duro para perdoar, e da mulher não. A mulher suporta a traição, suporta a humilhação. Quando ela conhece a palavra de Deus, então ela suporta isso até, sabe, com mais leveza, porque ela sabe que por trás disso há um reino espiritual. Aleluia. E os homens, irmão, mesmo muitos tendo o Senhor Jesus, ele não suporta, porque a sua cultura machista, né, primitiva, não deixa ele saber perdoar.